Bem, pessoal, falar de Covid mais uma vez, boletim Infogripe, né? A Fiocruz continua fazendo os boletins de forma semanal e eu tento passar aqui para vocês o que está acontecendo, quais são os fatores mais relevantes, quais são as novidades que a gente tem sobre a pandemia, né? Nesse momento, né, a gente vive um período certo de tranquilidade, mas ainda em alguns estados com crescimento, São Paulo, Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul e também alguns estados que antes não estavam, como o caso da Bahia, que mostrou um forte crescimento de Covid. Lembrando, quando a gente fala de Infogripe, né, esses dados da Fiocruz são relacionados a pacientes internados, então são apenas casos graves de Covid, né? Aqueles testes positivos que eu falei, né, no geral, são do Ministério da Saúde, né, vira e mexe eles divulgam, né, mas não tão organizadinhos e tão periódicos como tem sido do Infogripe da Fiocruz, né. Tem outro aspecto vantajoso da Fiocruz, né, porque eles divulgam dados dos casos mais graves, que é a preocupação de todo mundo, né. E nesse boletim, o grande destaque foram esses estados, chamando a atenção a Bahia, que tem crescimento, não estava previamente, e também o número proporcional de internação de crianças, que aumentou muito. Agora a gente passa a ter 15% dos casos positivos de Covid são da população pediátrica. Pra vocês terem ideia, se a gente comparar lá com o início da pandemia, antes da vacinação, era menos de 1%, a gente sempre falou, a criança é mais tranquila, não tem tantos casos graves, mudou agora, né? 15% dos internados são crianças, número realmente assustador que a gente não viu durante todo esse período. Claro que o vírus teve uma mutação, está mais tranquilo, uma série de fatores, mas chama atenção essa novidade, né? A gente vai fazer alguma coisa diferente? Não. É sinal de algum desespero, alguma preocupação maior? Também não, mas a gente precisa o quê? Reforço da vacinação, com um grande destaque à população pediátrica, né? São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, ficar atento a esse crescimento, né? Parece que essa onda está chegando no Norte e Nordeste, alguns estados, algumas cidades lá do Norte e Nordeste também mostrando crescimento, mas vamos observar esses dados e qualquer novidade eu falo aqui para vocês. Ou se o Ministério lançar dados de casos positivos gerais, também eu faço vídeo. Espero ter ajudado, abraço.